Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui mais uma vez para poder ler a palavra do Senhor. Vamos finalizar hoje com o livro dos Atos dos Apóstolos. Vamos ler o capítulo 27 e o capítulo 28, tranquilo? Pega aí a sua Bíblia para a gente poder dar início aqui com a leitura do dia de hoje. Eu acabei até fechando a minha aqui, mas deixa eu só achar aqui de novo. Romanos, Atos dos Apóstolos, capítulo 27 e 28. Bora lá. Quando foi decidido que embarcaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros prisioneiros foram entregues a um centurião chamado Júlio, da corte Augusta. Embarcamos no navio de Adramítio, que ia partir para as costas da Ásia, e começamos a viagem. Estava conosco Aristarco, macedônio, de Tessalônica. No dia seguinte, fizemos escala em Sidônia. Tratando Paulo com humanidade, Júlio permitiu que ele fosse encontrar seus amigos para receber a assistência deles. Partindo daí, navegamos rente à ilha de Chipre, pois os ventos eram contrários. Tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e da Panfilha, depois de 15 dias desembarcamos em Mira, na Lícia. O centurião encontrou aí o navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, e nos transferiu para ele. Então nós vemos aqui a viagem para Roma, onde Paulo foi entregue com alguns prisioneiros porque ele estava ali no meio de prisioneiros porque ele estava sendo julgado e condenado por falar da palavra do Senhor. Durante vários dias navegamos lentamente e chegamos com dificuldade à altura de Cenido. Não sei se é assim que lê ou se lê Quinido, mas tá, vamos lá. Como o vento era contrário, navegamos rente à ilha de Creta, junto ao cabo Salmone. Costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazaia. Transcorrido muito tempo, a viagem estava se tornando perigosa, porque o jejum já havia passado. Então Paulo a advertiu: Amigos, vejo que a viagem está a ponto de acabar com muito dano e prejuízo, não só da carga e do navio, mas também de nossas vidas. Mas o centurião acreditou mais no piloto e no armador do que em Paulo. Aliás, o porto não era propício para passar o inverno. A maioria foi de opinião que se desvia partir daí e tentar chegar até Fênix. Este é um ponto de Creta, ao abrigo dos ventos noroeste e sudoeste. Aí poderiam passar o inverno. Quando o vento sul começou a soprar levemente, eles pensaram que poderia realizar o que haviam projetado. Levantaram âncoras e foram costeando Creta mais de perto. Pouco depois, desencadeou-se do lado da ilha um furacão chamado Euroaquilon. Incapaz de resistir ao vento, o navio foi arrastado violentamente e ficamos sem direção. Passando rente a uma pequena ilha chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Após tê-lo içado, os tripulantes usaram os recursos de emergência, amarrando o navio com cordas de segurança. Contudo, temendo encalhar em Sirte, soltaram a âncora e continuaram sem direção. No dia seguinte, batidos furiosamente pela tempestade, começaram a jogar a carga no mar. No terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram ao mar até o equipamento do navio. Por vários dias, não vimos nem o sol nem as estrelas, e a tempestade continuava a bater fortemente. Por fim, perdemos toda a esperança de salvação. Estávamos muito tempo sem comer nada, então Paulo se pôs de pé no meio deles e disse: Amigos, se vocês tivessem me escutado e não tivessem saído de Creta, teríamos evitado este perigo e este prejuízo. Apesar disso, aconselho que vocês sejam corajosos, porque ninguém de vocês vai morrer, só perderão o navio. Esta noite me apareceu um anjo do Deus, a qual pertenço e a quem adoro. O anjo me disse: Não tenha medo, Paulo. Você deve comparecer diante de César, e Deus concede a você a vida de todos os seus companheiros de viagem. Portanto, coragem, amigos. Confio em Deus que as coisas acontecerão como me foi dito. Então é confiar em Deus, naquilo que Ele prometeu, naquilo que Ele diz, porque as vontades de Deus é muito maior e muito melhor do que todas as nossas. Por isso, confie, tenha coragem no Senhor e haja conforme a vontade dEle. Peça para que a vontade dEle se prevaleça diante de qualquer vontade que venha a aparecer sua.
vontade própria sua. Peça para que a vontade do Senhor prevaleça diante da sua. Entretanto, devemos ser arremessados em alguma ilha. Já fazia 14 noites que éramos jogados de um lado para o outro no mar Adriático. Quando aí pela meia-noite os marinheiros viram sinal de terra. Então lançaram a sonda e deu 36 metros de profundidade. Um pouco mais adiante lançaram de novo a sonda e deu 27 metros. Com medo de que o navio batesse em rochas, eles desceram 4 âncoras do lado de trás do navio e esperavam ansiosamente que o dia surgisse. Entretanto, os marinheiros tentavam fugir do navio, com o pretexto de jogar âncoras do lado dianteiro. Já estavam descendo o bote ao mar. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se eles não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Então os soldados cortaram as cordas do bote e deixaram que ele caísse no mar. Esperando que amanhecesse, Paulo insistia que todos comessem, e dizia: já faz 14 dias que vocês estão esperando em jejum, sem comer nada. Aconselho que se alimentem, porque é necessário para a saúde, pois não vai se perder nenhum cabelo da cabeça de vocês. Dizendo isso, Paulo tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos, o partiu e começou a comer. Então eles se reanimaram e também se alimentaram. No navio éramos ao todo 276 pessoas. Depois de comerem com fartura, jogaram o trigo ao mar, aliviando assim o navio. Quando amanheceu, os marinheiros não reconheceram a terra. Vendo uma enseada com uma praia, conversaram para ver se poderiam conduzir o navio até lá. Soltaram as âncoras, deixando o navio ao movimento do mar. Ao mesmo tempo, desamarraram as cordas dos lemes, levantaram a vela da frente e dirigiam o navio para a praia. Mas o navio foi de encontro a um banco de areia e encalhou. A parte dianteira, atolada, ficou imóvel, mas a parte traseira começou a desconjuntar-se pela violência das ondas. Então os soldados decidiram matar os prisioneiros para evitar que alguns deles escapassem a nado. Mas o oficial romano, querendo salvar Paulo, não aceitou a ideia. Mandou aos que sabiam nadar que saltassem primeiro e alcançassem a terra. Depois mandou que os outros fossem atrás, agarrados em pranchas ou em qualquer pedaço do navio. Assim todos chegaram à terra são e salvos. Capítulo 28. Estando já a salvo, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com extraordinária bondade. Eles acolheram a todos nós ao redor de uma grande fogueira que tinham aceso, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo recolhera um feixe de lenha seca e a jogava na fogueira. Então uma cobra, fugindo do calor, saiu e se prendeu na mão de Paulo. Vendo a cobra dependurada em sua mão, os nativos disseram: este homem certamente é um assassino. Escapou do naufrágio, mas a justiça divina não o deixa viver. Paulo, porém, sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. Os nativos ficaram na expectativa de que ele inchasse e caísse morto de repente. Depois de expirarem por um bom tempo e vendo que nada acontecia, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Perto desse lugar ficava a propriedade do chefe da ilha, que se chamava Públio. Acho que é assim que fala, cara. Que se chamava Públio. Ele nos recebeu com gentileza e nos hospedou por 3 dias. O pai dele estava com febre e disenteria. Paulo foi visitá-lo, rezou, impôs as mãos sobre ele e o curou. Depois disso, os doentes da ilha começaram a ir ao encontro de Paulo e eram curados. Demonstraram então muitos sinais de estima e, quando estávamos de partida, levaram para o navio tudo o que precisávamos. Depois de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino, que passaram o inverno na ilha e que tinha os Dióscuros como emblema. Fizemos escala em Siracusa e aí permanecemos 3 dias. Em seguida, costeando, chegamos a Régio. No dia seguinte, levantou-se o vento sul e em 2 dias chegamos a Puteoli. Aí encontramos alguns irmãos que nos pediram para ficar com eles 7 dias. Em seguida, fomos para Roma. Os irmãos de Roma, que tiveram notícia de nossas peripécias, foram receber-nos no Foro Ápio e nas 3 tabernas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar em casa particular, sob a vigilância de um soldado. 3 dias depois, Paulo convocou os líderes dos judeus. Quando estavam reunidos, falou: Irmãos,
Eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra as tradições de nossos antepassados. No entanto, vim de Jerusalém como prisioneiro, e assim fui entregue nas mãos dos romanos. Interrogado por eles no tribunal, e não havendo nada em mim que merecesse a morte, eles queriam me soltar. Mas os judeus se opuseram e eu fui obrigado a apelar para César, sem nenhuma intenção de acusar minha nação. É por isso que eu pedi para ver vocês e para lhes falar, pois estou carregando esta corrente justamente por causa da esperança de Israel. Então eles disseram a Paulo: Nós não recebemos nenhuma carta da Judéia falando sobre você, e nenhum dos irmãos que aqui chegaram relatou qualquer coisa de mal contra você. No entanto, gostaríamos de ouvir de sua própria boca o que você pensa, pois sabemos que essa sua seita está encontrando oposição em toda a parte. Então marcaram um dia e foram com mais gente para se encontrar com ele no seu alojamento. Desde o amanhecer até a tarde, Paulo fez uma exposição baseada na lei de Moisés e nos profetas, dando testemunho do reino de Deus e procurando convencê-los a respeito de Jesus. Alguns aceitaram o que ele dizia, mas outros não quiseram acreditar. Houve assim discordância entre eles. Enquanto iam saindo, Paulo só disse uma coisa: bem que o Espírito Santo falou aos antepassados de vocês por meio do profeta Isaías. Vá ter com esse povo e diga-lhe: vocês vão escutar bem, mas não compreenderão. Vocês vão olhar bem, mas não verão. O coração desse povo está embotado. Ouviram mal com os ouvidos e tamparam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, e não entendam com o coração, nem se convertam e não os curem. Pois então fiquem sabendo vocês, essa salvação de Deus é enviada aos pagãos, e eles a escutarão. Paulo morou 2 anos numa casa alugada, vivendo às custas do seu próprio trabalho. Recebia a todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus. Com toda a coragem e sem obstáculos, ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. Assim a gente finaliza com a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, mas antes vou até trazer aqui para a gente o destaque aqui da nota, aqui embaixo, da nota de rodapé, que fala o seguinte: o programa do livro dos Atos era mostrar o testemunho apostólico expandindo-se de Jerusalém até os extremos da terra, ou seja, pregar o evangelho para todos os lugares, para onde a gente pisar. Com a chegada de Paulo a Roma, Lucas encerra seu livro. Sendo a metrópole capital do mundo pagão, Roma se estende em todas as direções da terra. Mais uma vez, Paulo prega aos judeus e, diante da resistência de muitos, anunciam que o evangelho se dirige aos pagãos. O cristianismo não é, portanto, uma seita fechada, como pensavam alguns. Ou seja, o cristianismo não é para algumas pessoas escolhidas. Pelo contrário, é fermento que provoca oposição, pois traz em si o testemunho de Jesus que desmascara e critica a sociedade montada sobre ídolos que exploram, oprimem e alienam os homens. Então o cristianismo não são para algumas pessoas, mas sim são para todas, para que todos entendam que se converter e buscar Jesus é a única salvação, cara. As testemunhas podem até ser acorrentadas, mas nem por isso deixam de testemunhar. Então nós podemos até sofrer tribulações, tempestades, mas assim como o livro dos Atos dos Apóstolos nos ensina, nós não devemos deixar de testemunhar a palavra do Senhor. Então haja, cara, haja. Mesmo o mundo tentando te parar, fale e viva a palavra do Senhor constantemente, diariamente, para todo sempre. Amém? Que assim seja feita a vontade de Deus. Muito obrigado pela tua presença. Que Deus te abençoe. Amanhã nós vamos dar início aqui com as cartas de Paulo. A primeira carta que vamos ler é a carta aos Romanos. Então, tem coisa boa vindo aí, hein? As cartas de Paulo são fenomenais. Amém? Muito obrigado pela tua presença. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau.